Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 24 de janeiro de 2023. O PT quer criar uma Guarda Nacional, uma força armada federalizada com atuação em todo o território, submetida ao comando do presidente da República. Diante disso, a pergunta é: se nós já temos as Forças Armadas brasileiras, se nós já temos a Polícia Federal, se nós já temos a Força Nacional, se nós já temos as polícias militares e as polícias civis, se nós já temos guardas municipais nas grandes cidades, o que é que o PT quer criando mais uma corporação armada comandada pelo governo federal? O assunto é sério, não poderia passar sem uma lupa, e é por isso que eu fiz o vídeo de hoje. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, pessoal, vamos lá. Um vídeo que eu fiz algum tempo atrás aqui, eu usei uma frase de Mao Tse-tung, o líder revolucionário comunista chinês, que dizia que todo poder começa na ponta do cano de um fuzil. Na concepção da esquerda, e na verdade, na história da humanidade, o controle do poder armado é uma peça das relações de poder em quaisquer sociedades, desde o princípio dos tempos, quando a força bruta era o que resolvia os conflitos e as diferenças entre indivíduos ou entre tribos, clãs, cidades, estado gregas, o Império Romano e os povos bárbaros e assim por diante. Portanto, deter o controle de forças armadas é fundamental para quem quer deter o poder. Não apenas ascender democraticamente ao poder, mas perpetuar-se no poder. Garantir o exercício do poder, como dizia Mao Tse-tung, na ponta do cano de um fuzil. Eu fui pesquisar a origem histórica da ideia de uma corporação armada ligada a governos centrais. E fui encontrar nas origens da minha pesquisa a Guarda Pretoriana, criada no Império Romano. Originalmente, a Guarda Pretoriana, assim chamada Pretoriana, foi criada para proteger o centro dos acampamentos militares das legiões romanas, onde ficavam as barracas dos oficiais. Chamava-se Praetorium, esse local no centro dos acampamentos, daí o nome Guarda Pretoriana. Os oficiais então selecionavam os guerreiros mais bravos, de maior confiança dos seus comandantes, para manter o centro estratégico dos acampamentos militares protegido. Posteriormente dessa ideia, os romanos evoluíram para a criação da Guarda Pretoriana do Imperador, com a mesma função, só que encarregadas de proteger o imperador. Uma guarda pessoal composta de soldados altamente experientes, treinados, com a bravura provada em combate e principalmente de altíssima confiança do imperador, porque era comum, na época do Império Romano, as conspirações para derrubar o imperador. O Império Romano era de extensão territorial gigantesca, numa época em que não havia tecnologias de controle do território como existem hoje, e o imperador precisava permanentemente marchar pelos territórios conquistados com as legiões para sinalizar aos povos conquistados quem é que mandava ali. Então corria o boato sempre: o imperador passou por aqui faz tantos meses com as legiões. A sensação da presença das legiões romanas
sob comando do imperador marchando pelos territórios era fundamental, mas ao mesmo tempo, quando passava muito tempo afastado de Roma nessas missões militares, os senadores, os políticos e eventualmente inclusive alguns comandantes militares conspiravam contra o imperador para tomar o poder. Os comandantes militares romanos, inclusive, quando voltavam das batalhas das grandes conquistas, tinham que acampar fora de Roma, depor as armas e entrar em Roma desfilando para aplauso do povo. E ali passavam por dentro do Arco do Triunfo, desfilavam pelas avenidas de Roma, onde eram saudados pelo povo. Notem o detalhe. Então, os soldados das legiões romanas tinham que entrar desarmados em Roma. Por que isso? Exatamente por segurança, por precaução, por proteção do poder do imperador. Armados em Roma, só os pretorianos, aqueles encarregados de proteger a vida e o poder do imperador. Então é preciso ver claramente que esta concepção de guarda pretoriana não é a concepção de uma guarda feita para o combate com inimigos externos, nem muito menos para o exercício do poder de polícia dentro da sociedade, mas principalmente era para proteger a vida do imperador e o poder do imperador. Ao longo do tempo, os regimes autoritários e totalitários sempre desenvolveram as suas polícias políticas, digamos assim, as suas guardas pretorianas. A SS nazista é um exemplo. É o equivalente à guarda pretoriana romana. O objetivo era proteger a vida de Hitler. E eram os nazistas mais sanguinários, mais brutais, provados em campo de batalha, testados na sua lealdade a Hitler, que eram selecionados para proteger o ditador nazista. Mas nem toda a Guarda Nacional tem esta origem. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Guarda Nacional nasceu nos Estados americanos, mesmo antes da formação dos Estados Unidos da América. Era uma espécie de exército dos estados no período da Guerra da Independência e do desmembramento dos Estados Unidos do domínio imperial inglês. Com o tempo, com a formação dos Estados Unidos, a união dos estados levou à formação da Guarda Nacional, que passou a ser então vinculada ao governo central e hierarquicamente integrada às Forças Armadas Americanas. A Guarda Nacional dos Estados Unidos, portanto, então é submetida ao controle das Forças Armadas. Do Exército Americano é uma divisão utilizada tanto para guerra, se necessário, como, por exemplo, para socorro em catástrofes naturais, como foi o caso do furacão Katrina. Tem múltiplas funções nos Estados Unidos, que é uma das maiores democracias do mundo, esperemos que assim continue. A Guarda Nacional, portanto, tem um caráter distinto dessas ditas polícias políticas. A ideia de Guarda Nacional não é estranha à história do Brasil. Originalmente, a Guarda Nacional nasceu como uma espécie de exército provincial no tempo do Império. Ou seja, a defesa das fronteiras, a defesa militar do território brasileiro, antes da configuração de uma força armada nacional, um exército, uma marinha, foi precedida pela Guarda Nacional. Essa expressão coroné, né? Os coronéis do Nordeste, tem origem aí. Em geral, os grandes proprietários de terras formavam milícias armadas, compostas pelos seus peões de estância, como se dizia no passado lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o funcionário da fazenda, o tocador do gado, o agricultor, em tempos de conflito de fronteira com os argentinos, com os paraguaios, compunha uma força armada encarregada de defender as fronteiras territoriais do Brasil, e assim foi no Brasil inteiro, dando origem então a essa ideia
de Guarda Nacional que depois o imperador Dom Pedro II centralizou e submeteu ao comando do exército do Império, especialmente na época da decadência do Império. Observem bem, no período dos conflitos que deram origem ao golpe militar republicano, o imperador centralizou o comando da Guarda Nacional no Exército Nacional para evitar conspirações dos coronéis da Guarda Nacional nas províncias do Brasil Imperial. A Guarda Nacional posteriormente foi extinta e quem voltou a falar em Guarda Nacional na história recente do Brasil é o PT. Já nos governos anteriores, o projeto de criar mais uma Força Armada Nacional centralizada sob comando do Presidente da República é que deu origem à criação da chamada Força Nacional. Só que a Força Nacional não é um corpo permanente. A Força Nacional foi criada, acho que no governo da Dilma, se eu bem me lembro, e ela é composta de militares das polícias militares dos estados, portanto não é um corpo permanente, mas em situações de crise localizada de segurança pública, greve de policiais nos estados ou situações similares, o governo federal convoca a Guarda Nacional, esses policiais militares se deslocam para determinadas regiões do Brasil para atuar em conflitos pontuais nos quais as polícias militares, as polícias estaduais, por quaisquer razões, não conseguem interferir nas situações em que a Guarda Nacional, aliás, a Força Nacional, é convocada. Mas a intenção de criar um corpo permanente já estava lá nos governos anteriores do PT. E o PT vai botando o pezinho na porta. A tática é a mesma utilizada para a criação da tal moeda comum latino-americana. Lança a ideia da moeda comum sul-americana, latino-americana. Como ela é lenta, quase inviável e complexa, reduz a proposta inicial a uma moeda para fins comerciais apenas entre Brasil e Argentina, e no projeto deles, com o tempo, vai ampliando até atingir o objetivo que é tirar poder soberano do governo brasileiro na gestão da moeda, o Banco Central Independente do Brasil, e transferir a gestão monetária do país para uma organização supranacional dos governos bolivarianos. A ideia de criação da Força Nacional, da Guarda Nacional, não foi inventada agora, portanto, inclusive fazia parte da retórica eleitoral e do programa de governo do Lula. Na minha pesquisa aqui, encontrei matérias nas quais o PT já falava da necessidade da criação dessa Guarda Nacional na campanha eleitoral, portanto o PT não está inventando nada que já não fosse sabido, conhecido. Estão colocando em prática as políticas de esquerda que anunciaram que iria fazer e que muita gente não acreditou que eles iriam fazer. Mais recentemente nós temos experiências de guardas pretorianas na Revolução Islâmica. A chamada Guarda Revolucionária do Irã cumpre essa função. Inclusive as manifestações contra o regime, pela liberdade das mulheres iranianas, por mais liberdades democráticas no Irã, são reprimidas pela Guarda Revolucionária dos Ayatollahs. Outro exemplo recente e próximo são os coletivos chavistas, as milícias armadas de militantes do partido de Hugo Chávez e Maduro, que reprimem as manifestações contra o governo na Venezuela. Reprimem, matando, torturando, levando ao desaparecimento quaisquer pessoas que ousem questionar o poder na época da sua criação de Hugo Chávez e agora de Maduro. Se o Brasil já tem um amplo aparato de segurança pública,
nas Forças Armadas, na Polícia Federal, nas polícias estaduais, nas guardas municipais, qual é a necessidade de criar a tal da Guarda Nacional? Por que o PT insiste? Me parece um tanto quanto óbvio. Insiste porque, como dizia Mao Tse Tung, todo poder começa na ponta do cano de um fuzil, e hoje as Forças Armadas brasileiras estão politizadas com o viés à direita. Isso decorre da formação patriótica que as corporações recebem. No caso das polícias, decorre do enfrentamento com o crime, e sabemos que o PT e a esquerda são coniventes com o crime, defendem a liberação de traficantes, a flexibilização das penas, a legalização das drogas, enfim. Se o PT está com os bandidos, a polícia está contra o PT. E as Forças Armadas, como eu disse, devido à doutrina da segurança nacional, defesa de valores patrióticos, do sentimento patriótico, do território nacional, constitui-se numa barreira ao controle do PT sobre essas forças. Consequentemente, é um elemento chave da disputa de poder no Brasil. Não é por outra razão, portanto, que o PT quer criar a tal da Guarda Nacional, sabendo que quem cria, quem institui, vai selecionar os membros, elaborar as provas dos concursos, fazer a triagem daqueles que entram e daqueles que não podem entrar, instituir os currículos e os critérios de formação dos membros da força, não para despolitizar as Forças Armadas existentes, como diz o PT querer, mas para ter uma força armada politizada segundo os valores bolivarianos da esquerda sul-americana. E, portanto, o que o PT quer não é exatamente uma Guarda Nacional, mas é uma Guarda Pretoriana, uma polícia política subserviente ao projeto de perpetuação no poder do PT e da esquerda sul-americana. Alô, senhores deputados, alô, senhores senadores, para botar isso em prática, o PT vai precisar mexer na Constituição, vai precisar de maioria absoluta. Alô, ativistas patrióticos, atenção quando essas coisas vierem à pauta, porque será fundamental a mobilização popular, a pressão sobre o Congresso Nacional para reprovar esse tipo de projeto totalitário. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí, ajuda o canal a crescer. É o seu Pix mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui no canal há quase 3 anos, entregando informação e análise independente, focada em ideias liberais, valores conservadores na defesa de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.